todas nós sentimos muito medo de empreender, né? Não sei se ele é muito discutido, porque geralmente a gente camufla, né? A gente finge que não está sentindo, ou a gente desiste, ou a gente vai com medo mesmo, mas o medo está sempre lá e nem sempre ele é verbalizado, né? Nem sempre ele é dito, não é assim? Quero deixar claro aqui com você aquela sensação de desistência, mas a desistência também confunde. Então, para deixar mais claro ainda, aquela sensação de fim de ciclo, porque quase todo dia a gente pensa em desistir, né, Déia? Estou falando com você, mas no meu caso é assim também. O que eu quero separar aqui para você é a desistência real, que é aquele sentimento de fim de ciclo, aquela sensação de que você realmente já esgotou, você não quer mais aquilo para você, e a sensação de medo e insegurança. As duas, os, os dois sentimentos vão resultar numa vontade de desistir, mas um é real e o outro não, tá? Então, o real é esse de você ter a sensação de fim de ciclo. Sabe um relacionamento? Todo mundo já deve ter vivido isso, né? Um relacionamento quando ele acaba antes de vocês se separarem. Às vezes acontece com amizade, às vezes acontece com o namorado, com o marido, enfim, um relacionamento, não importa o teor, se é amoroso ou não, mas às vezes a gente sente que aquela relação já acabou, a gente sabe que é fim de ciclo, e não tem outra coisa a se fazer a não ser terminar aquele relacionamento. É assim? A gente sente lá no fundo que acabou, não tem mais para onde ir. E é uma escolha, né? Se você vai continuar arrastando essa relação para mais tempo, ou se você vai realmente tomar a decisão de terminar e encerrar, né? Mas o que eu quero deixar claro é que sempre a gente sabe que aquilo ali acabou. Então, agora transporta isso para o nosso trabalho, tá? A gente sabe quando aquele ciclo de trabalho acabou. Então, se você é dona de ateliê, se você é dona de um pequeno negócio e está com essa sensação de que o ciclo já se encerrou, mesmo que esse ciclo tenha sido curto, mesmo que esse ciclo tenha durado 1 ano, 2 anos, né? Para que você diferencie o sentimento de desistência real e o sentimento de desistência que a gente vai entrar agora, que é o sentimento de que você quer desistir porque você está insegura. Você quer desistir porque você está com medo, mas não é um sentimento de fim de ciclo como esse que eu acabei de narrar aqui para vocês. Não é um sentimento de fim de ciclo. Esse sentimento de fim de ciclo a gente tem que respeitar. Não dá para virar a mesa de uma vez. Você precisa planejar e seguir alguns passos estrategicamente para que você não fique aí a ver navios, né? Mas esse sentimento ele precisa ser respeitado sim. Agora a gente vai entrar no sentimento de desistência pelo medo, né? E o nome da nossa aula de hoje é qual? Ter medo versus empreender. E eu quero que vocês saibam que o sentimento de medo, ele sempre vai existir. Às vezes ele bloqueia a nossa ousadia, a nossa criatividade, a nossa clareza de pensamento. E é aí que está a cilada. Oi, Graça, bom dia. Aí é que está a grande cilada. Você se vê bloqueada, sem ideias, sem pensamentos criativos, e você acha que isso é o fim da linha. E não é. Isso é só você sendo afetada pelo medo, pela insegurança. Nós falamos muito sobre isso na aula de ontem, na nossa reunião do Círculo de Mulheres Criativas. Olha que nome lindo. Círculo de Mulheres Criativas. Ativas, de ação. E, criativas de criatividade também. Oi, Neide, bom dia.
Nós falamos muito sobre isso ontem, sobre não se deixar paralisar pelo medo, né? E muitas vezes passa pela nossa cabeça, ai, quero desistir, não quero mais isso, pelo simples motivo de que dói muito quando a gente tenta ultrapassar essa barreira do medo, essa barreira da insegurança, a barreira do desconhecido. Eu também passo por isso, principalmente quando a gente tem aula aqui, ou quando eu tenho que vender algum curso. Eu passo por isso também, igual você, igualzinha. Só que se a gente deixar o medo paralisar a gente, o que é que vai acontecer? O nosso negócio vai falir, nosso negócio vai quebrar. E o nosso negócio é tão dependente da gente, ele é 100% dependente da gente, assim como um recém-nascido. Então, por isso que eu estou te falando que o nosso negócio, porque eu também faço parte, tá? Também sou uma empreendedora em carreira solo, pelo menos por enquanto. E se você faz parte desse perfil que eu citei agora, você tem um negócio que se comporta como um recém-nascido, como um bebezinho recém-nascido, totalmente dependente de você. Seria bom que não fosse, mas ele é dependente de você, 100%. Totalmente dependente do seu humor, do seu ânimo, das suas ações. Só vai se alimentar se você der comida. E se você parar, se você chegar naquele ponto que o medo causa inércia, sabe? Aquele medo que paralisa. Se você chegar nesse ponto, ele vai morrer. Porque ele é um bebezinho que não sabe se virar sozinho. O seu negócio vai morrer se você não alimentá-lo, se você não lidar com ele adequadamente. E quando a gente passa a enxergar o nosso negócio dessa forma, como um bebezinho, eu estou falando do negócio em si, tá? Pense no negócio como uma estrutura maior, como um combo de produtos, clientes, fornecedores, matéria-prima, tá? Isso tudo é o seu negócio. A gente tem o hábito de olhar o nosso negócio com um olhar limitado, como se o nosso negócio fosse apenas o nosso produto. E não é. O nosso produto é apenas um componente dentro do nosso negócio. O nosso negócio é uma coisa muito maior do que isso, tá? Muito maior do que o nosso produto. Esqueci de falar também o ponto de venda, né? Nesse combo de negócios. Isso, o ponto de venda pode ser um local físico, uma loja física, uma loja online, redes sociais, exposições em feiras, enfim, tá? Então, tudo isso é o seu negócio, tá bom? Se você olhar esse combo, esse complexo de coisas, como um bebê, você passa a entender que ele não é só o seu produto e que ele não é você. A gente tem o hábito também de achar que o nosso negócio é a gente, e não é. Ele é uma terceira pessoa. É um outro ser. Você deu a luz a um outro ser, tá? Estou fazendo aqui essa analogia do nosso negócio como se fosse um bebê, mas é tão real, sabe? É, é tão. Quase que não é uma analogia, quase que é a realidade, sabe? Não é só um exemplo fictício. O seu negócio é o seu bebê. E o nosso objetivo, né, o nosso olhar para o futuro, o nosso planejamento é o quê? Eu vou cuidar desse bebezinho, vou alimentá-lo, vou cuidar, vou investir, né, nesse bebê, né, assim, para que ele cresça e mais para frente ele vai andar sozinho com as próprias pernas. Não vai ser mais dependente de mim. Não é isso? Isso não é lindo, gente? É isso que a gente almeja, é isso que a gente planeja, né? É isso que a gente enxerga para o futuro. Só que se você deixar o medo paralisar você, esse bebê não vai ter oportunidade nem de crescer, nem de evoluir e caminhar com as próprias pernas.
estudar sozinho, e trabalhar, e dele, o seu negócio, fazer dinheiro, para que ele se sustente e para que ele sustente você, né? Porque sei que no comecinho é muito difícil a gente conseguir se sustentar através do nosso pequeno negócio, né? Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo de sempre. Quando a gente consegue, é uma sensação tão maravilhosa, é uma sensação de capacidade. Nossa, olha o que eu fiz. Sabe, você olhar, poder olhar para o seu negócio e vê-lo grande, vê-lo se retroalimentando, né? Se alimentando sozinho, dá uma satisfação tão grande. Só que para você chegar nesse ponto. Oi, Fabi! Só que para você chegar nesse ponto de satisfação, você vai precisar ultrapassar o medo. Não tem outro jeito. Você acha que eu não tenho medo antes de entrar aqui ao vivo com vocês? Se vocês vão dar curtidas, compartilhar com as amigas, porque eu sei que vocês se envolvem umas com as outras, né? Estou falando de grupos, né? De donas de pequenos negócios. Será que elas vão compartilhar? Será que elas gostam do meu conteúdo a ponto de compartilhar com outras meninas? Ou será que elas só gostam de assistir para ocupar o tempo, porque vai ficar tudo em silêncio mesmo, vamos colocar a Mara lá para falar, sabe? Será que elas me enxergam como entretenimento? Só ali para, não tenho o que fazer, vou escutar a Mara? Ou será que elas me enxergam? Quando eu falo elas, estou falando de vocês, viu? Estou fingindo que eu estou conversando aqui com a minha cabeça. Ou será que elas me enxergam realmente como uma professora com conteúdo de valor que vai fazer com que elas evoluam de verdade? Como será que elas me enxergam? Tudo isso passa pela minha cabeça. Às vezes, horas antes de eu entrar ao vivo, porque eu tenho que acordar bem cedinho. Às vezes, quando eu estou formulando a aula para vocês, porque eu tenho que elaborar a aula, eu tenho que colocar ela no computador, eu tenho que fazer um roteiro para que eu não me perca. E isso leva horas, né? Não é só eu chegar aqui e falar. Eu consigo chegar aqui e falar porque existe uma preparação por trás. Não é só acordar e fazer, entende? E toda essa preparação que eu faço, a minha mente fica ali rodando. Será? Será? Ah, será? Será que não vale a pena parar? Sabe? Se vocês não acham que tudo isso passa pela minha cabeça? Passa. Mas eu tô aqui, porque eu me comprometi, entende? Porque tem um propósito por trás. Eu não quero só vender curso, eu quero vender curso também. O meu negócio não é só o curso, né? O meu produto é curso, tá? Para fazer aqui um paralelo com o trabalho de vocês, né? Temos aí as meninas da mesa posta, dos uniformes, pijamas hospitalares, enfim, quem mais? Tem a Deia que faz um monte de coisa, né, Deia? Vários produtos, enfim. Então, faz de conta que esses produtos, o meu curso também é um produto como o de vocês. Só que o meu negócio, ele não se limita só a curso, que é o meu produto. Assim como eu falei para vocês, o meu negócio é uma coisa muito maior do que isso. Existe um propósito muito grandioso por trás do meu negócio. E uma dessas, para que eu alcance esse propósito grandioso, um desses passos é essa aula ao vivo que eu dou aqui para vocês gratuitamente. Entende? Então, se eu focar só se vai ter gente assistindo, se vocês vão participar, vão fazer perguntas. É claro que tudo isso é muito importante, tá? Não estou menosprezando. Claro que não. É tanto que eu peço para vocês, né? Assistam as aulas, compartilhem, curtam, se inscrevam no meu canal. Isso tudo é muito importante. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o meu negócio não é só isso. O meu negócio é muito mais. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, meninas? Quem tiver pergunta para fazer, pode colocar, tá? Eu respondo aqui. É que, além da insegurança, além do medo,
além do cansaço, além de todos esses serás que eu coloquei aqui para vocês, existe um propósito. Se vocês não têm um, é hora de refletir sobre isso. Se você focar, agora é um segredinho meu. Se você focar no seu processo, tudo vai dar certo. Tudo perde aquela mega importância, tá? É importante que vocês estejam aqui e assistindo ao vivo. Mesmo, por quê? Porque vocês poderiam assistir depois do gravado, mas não, vocês estão aqui assistindo ao vivo comigo, usando o tempo de vocês aqui, simultaneamente comigo. Mas se eu focar só nisso, eu perco meu propósito. Se eu focar só nisso, eu fico. Oi, padaria! Seja bem-vinda. Se eu focar só nisso, a insegurança vai me derrubar, vai me dar uma rasteira. Porque daí o número de pessoas que estão me assistindo vai ser muito mais importante do que o meu propósito por trás. E eu não posso deixar que isso aconteça. Às vezes eu esqueço. E o número de pessoas que estão me assistindo passa a ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. E é quando eu me sinto insegura, com medo, e fica aquele monte de será. Será que elas vão assistir? Será que elas vão gostar? Fica aquele monte de será. Quando o meu olhar vai mais para longe, quando eu me lembro do meu propósito, aí parece que eu fico grande, sabe? Parece que tudo passa a fazer sentido, porque eu lembro do meu processo. E o meu processo é qual? É fazer o que eu tenho que fazer todos os dias. Quando vocês sabem o que precisa ser feito todos os dias, precisa fazer stories todos os dias, precisa produzir, precisa vender. Enfim, vocês, melhor do que ninguém, sabem da agenda de vocês. Vocês sabem o que é preciso ser feito todos os dias, né? Quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se. E toda vez que você tiver essa insegurança, mas eu vou produzir para quê se ninguém vai comprar? Será que vão comprar? Sabe? Que vocês lembrem do processo de vocês. E o processo leva tempo. O processo não é do dia para a noite. O processo, muitas vezes, leva muito mais do que 1 ano, 2 anos, 3, às vezes 5, às vezes mais. Mas é um processo que, se você parar hoje, aquele bebezinho que a gente estava falando no começo da nossa aula, ele vai morrer. Ele vai morrer de inanição, vai morrer desnutrido, porque você parou de alimentar. E o que é alimentá-lo? Alimentá-lo é o seu processo. Alimentá-lo é fazer o que tem que ser feito todos os dias. Isso é alimentar o seu bebê, que é o seu negócio. E para que eu alimente o meu negócio, oi Marilza, bom dia. Para que eu alimente o meu negócio todos os dias, é preciso que hoje eu esteja aqui pronta, maquiada, arrumada, e com disposição, né? Porque não basta só se maquiar, colocar colar, eu me arrumar, eu preciso estar disposta. E é isso que vocês também precisam fazer. Só que a disposição é inimiga do medo. Um sobrepõe o outro. O medo sufoca a sua disposição, tá? Só voltando aqui no tema da nossa aula de hoje, para vocês entenderem que, por mais que pareça que eu estou dando aqui uma volta, eu estou sempre falando da mesma coisa. Medo versus empreender. E quando você sobrepõe o medo, a disposição aparece. É ela quem alimenta o seu bebê, é a disposição, tá? Outra coisa que sobrepõe o medo é o conhecimento. Porque quando a gente não entende da coisa, a gente tende a ter medo, né? A ignorância deixa a gente com medo. A ignorância no sentido de desconhecimento, tá? É dessa ignorância que eu falo. A ignorância dá medo pra gente. Oi, Adriana, bom dia. A ignorância dá medo na gente, tá bom? Tem também o fato da gente se acostumar
naquele patamar, se acostumar com a inércia, se acostumar com o pouco, se acostumar com a mediocridade. E quando a gente pensa em avançar um pouquinho, porque a gente já está tão acostumada, tal da zona de conforto, né? Que de conforto não tem, que de confortável não tem nada, porque a zona de conforto nada mais é do que a gente se acostumar com o ruim. Não tem nada de bom lá, a zona de conforto. Só que quando a gente pensa em avançar, quando a gente escuta uma pessoa como eu, por exemplo, uma Mara, oi Raquel, bom dia, depois você assiste do comecinho no canal do YouTube, a aula fica salva só no YouTube, tá bom, gente? E quando a gente escuta alguém como eu aqui, que estou cutucando vocês, né? Para que vocês avancem, para que vocês estudem, para que vocês façam, para que vocês progridam, para que vocês ajam, né? Quando vocês escutam alguém como eu aqui falando, dá aquela sensação, né? Ai, eu vou, ai, eu vou, ai, eu vou. Só que na hora de ir, vocês travam, né? Por que existe esse travamento? Porque você está tão acostumada nessa zona de conforto, nessa zona de desconforto, que quando você pensa em avançar, o desconhecido trava a gente. E por mais que eu esteja falando aqui no singular, eu não estou apontando o dedo para ninguém específico, tá? A carapuça servir, problema de vocês. E eu falo muito também baseada em mim, né? Em tudo que eu vivi, que eu falei para vocês no comecinho da nossa aula de hoje. E eu também não queria avançar, porque eu já sabia tudo que poderia acontecer. Por mais ruim que fosse, era um ruim conhecido. E o desconhecido me dava medo. Por isso que eu falo para você o conhecimento de causa. O desconhecido dá medo na gente, mas a gente precisa ir mesmo assim. E outra, meninas, quem decide empreender vai ter que aprender a lidar com o medo, porque ele vai existir constantemente. Ele nunca vai deixar você, independente do patamar que você esteja do seu negócio. Se é pequenininho, se é médio, se é grande, ele sempre vai existir. Aprenda a lidar com ele, tá? Deixa eu só falar do lado positivo do medo, né? O lado positivo do medo, acho que está claro já para vocês, é aquele de não deixar você se jogar com tudo de cabeça do penhasco, né? Então, aqui eu estou o tempo todo falando mal do medo, mas ele tem uma função positiva também. Uma dose de medo é muito positiva. Para quê? Para que você faça o seu planejamento, monte a sua estratégia e que você vá caminhando de acordo com o que você traçou. E vá se readequando, porque não é porque você traçou uma estratégia que você precisa ficar cega aos resultados que vão aparecendo. Né? Às vezes, você traça uma estratégia e ela começa a dar errado. E o que você precisa fazer? Você precisa readequar, rever a sua estratégia. É assim? Isso que eu estou falando para você, de você montar uma estratégia e seguir sem olhar os resultados, os indicadores, né? Se está dando certo ou se está dando errado. Isso é teimosia, isso não é estratégia, isso não é inteligente, isso é teimosia. E nós, empreendedoras, temos uma dose de teimosia também, né? Meninas, alguém tem alguma pergunta? A gente já está caminhando para o finalzinho da nossa aula, tá? Se tiverem, pode colocar aqui. Quero deixar claro aqui para vocês também que empreender é diferente de produzir. A gente já falou sobre isso numa aula passada. Empreender e produzir são coisas diferentes, tá? Quem produz, só produz, não empreende. Quem empreende pode produzir, mas quem produz, só produz, tá? Quando a gente sobe esse patamar de empreender, a gente passa a entender a produção como só mais uma etapa. Quem só produz, só enxerga a produção, só enxerga
vamos falar de um ateliê de costura, só enxerga o molde, a tesoura, o corte, a costura, tecido. Quem produz, só produz. Só enxerga o nível operacional, só o nível da produção, tá? Quando a gente sobe um patamar, a gente passa a enxergar que a produção é só uma das etapas do nosso negócio. E é aqui em cima que está o empreendimento. É aqui em cima que mora a empreendedora. É aqui em cima que está o pensamento empreendedor, a visão de negócio, tá? Aprendam a lidar com medo. Se dediquem um tempinho para o planejamento do negócio de vocês. Quando a gente planeja, eu sei que você vai falar, ai, Mara, não tenho tempo para isso. Mas quando a gente planeja, quando a gente coloca no papel ou coloca no computador, a gente passa para o degrau seguinte. A gente passa a ter menos medo, a gente passa a ter mais confiança, a gente passa a entender qual é o próximo passo que eu vou ter que dar. E quando a gente tem essa visão de futuro, ainda que seja um futuro curto, amanhã, semana que vem, mês que vem, ainda que seja um futuro curto, porque o ideal seria a gente enxergar daqui 3 anos, daqui 5 anos, 10 anos. Mas a gente precisa aprender a fazer isso devagarzinho, né? Amanhã, semana que vem, mês que vem. Quando a gente tem essa antecipação, a gente passa a ter mais confiança. A gente passa a dar os nossos passos com mais firmeza. E essa insegurança, esse medo que você tinha ontem, hoje você já não tem. Porque você já sabe o que você vai ter que fazer amanhã. Sabe? Planejado, organizado. Essa organização ela precisa existir. Senão, o seu bebê, você já sabe o que eu vou falar. Eu não vou falar de novo. Você sabe o que vai acontecer com o seu bebê, né? Meninas, para finalizar, quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês aqui comigo ao vivo. Isso é muito importante para mim. Vocês entenderam, né, que isso faz parte do meu processo. Entenderam que quando vocês estão aqui, a minha aula é muito mais legal. A maneira como eu me comporto é diferente. Legal para mim, me dá mais motivação. Eu só não posso entrar aqui contando com isso. Mas quando isso acontece, é mágico para mim. E eu me sinto extremamente grata por essa companhia, por essa atenção, por esse tempo de vocês, que é o que vocês têm, é o que a gente tem de mais precioso, é o tempo. E o fato de eu estar aqui, né, investindo meu tempo em você e vendo que você também está aqui investindo seu tempo comigo, isso não tem preço, isso me arrepia, me deixa emocionada. Corações. Muito obrigada, menina.